Pinus ou Angelim? No vídeo de hoje vamos fazer uma breve comparação dessas madeiras. Muitas pessoas em fase de orçamento para suas estruturas cometem o erro de cotar peças de mesma seção em pinus tratado e em Angelim pedra, mas o fato de serem madeiras que possuem densidades e resistências diferentes não podem ser diretamente comparadas. O pinus é famoso por ser uma madeira leve e de fácil manuseio. Com simples ferramentas, você pode montar vários tipos de estrutura. Já o Angelim é uma madeira de média densidade, muito utilizada em Santa Catarina, por juntar resistência com bom preço, a tão almejada relação custo-benefício. O pinus tratado recebe esse tratamento de infusão em autoclave, que injeta inseticidas e fungicidas sob pressão, banhando todo o interior da madeira, aumentando muito a sua resistência a cupins e ao apodrecimento, mas não ao suporte a cargas, pois isso depende do tipo de madeira e não do tratamento. O Angelim pedra dispensa tratamentos, pois seu cerne é imune a cupins e brocas da madeira. E o cuidado principal que precisamos ter com esta madeira é eliminar o brancal das peças a serem utilizadas. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, chama estas madeiras de coníferas, no caso do pinus, e dicotiledônia, no caso do Angelim, e as classifica em classes de resistências, levando em consideração flexão, compressão, flecha, disposição das fibras, densidade e outros parâmetros que nos ajudam nos cálculos das estruturas. Agora vamos a um exemplo prático. Neste exemplo temos um telhado de 20 metros quadrados. 4 metros de vão livre para a escolha da viga e 5 metros a direção dos caibros, a direção da queda d'água. Calculamos para esse telhado uma carga leve, 80 kg por metro quadrado. O primeiro passo é analisar que, como o nosso caibro tem 5 metros de comprimento, precisamos de um apoio intermediário, ou seja, uma viga que apoie esses caibros. Empiricamente, eu escolhi a medida de 7 por 15 para a nossa viga, por ela ser uma medida padrão no mercado. A medida de 7 por 15 no Pinus Eliotti, ela resiste 110 kg por metro linear. Já no Angelim pedra, 225 kg por metro linear. Agora vamos fazer o cálculo para ver se a nossa viga aguenta a carga do telhado. Como o nosso telhado tem 20 metros quadrados e a carga dele é 80 kg por metro quadrado, essa conta é simples de a gente resolver. 80 vezes 20, 1.600 kg. Essa é a carga total do nosso telhado. Agora, existe na engenharia uma coisa que chamamos de linhas de influência, mas vocês vão entender, não é nada difícil. Essa viga que está no meio do vão entre duas paredes, teoricamente, ela suporta uma carga da metade do vão para baixo e da metade do vão dela entre a parede de cima. Ou seja, como temos 5 metros, dela para baixo 2,5, ela suporta a carga de 1,25 m do telhado para baixo e 1,25 m do telhado para cima. 1,25 m mais 1,25 m, 2,50 m. Ou seja, a metade do comprimento do caibro, que também é a metade do peso total do telhado. Então, ela está suportando 800 quilos. Esses 800 quilos dividido pelo comprimento da viga, por 4 metros, temos então 200 quilos por metro linear. Agora podemos fazer a comparação direta. Como temos 200 quilos apoiados por metro linear de viga e o pinus suporta somente 110 quilos por metro, o pinus não é uma opção para essa viga. Já o Angelim, como temos 200 kg por metro na viga e ele suporta 225 kg por metro, ele sim é uma opção desejada. Para facilitar a escolha da seção da nossa viga, eu fiz cálculos e cheguei a coeficientes tanto para o Pinus quanto para o Angelim. Então temos o Pinus, o coeficiente de 21 e para o Angelim o coeficiente de 30. Como fazemos a escolha? Para o Pinus, pegamos o vão livre, 400 centímetros, dividimos ele por 21, que é o coeficiente do Pinus, e chegamos a 19,04 centímetros, que é a altura da nossa viga. Para o Angelim,
Temos então o vão de 400 centímetros, que dividido por 30, que é o coeficiente do Angelim, chegamos à altura da viga de 13,33 centímetros. O resultado do nosso cálculo, então, ele determina a altura da viga. No caso do Pinus, 19,4 centímetros, temos medidas no mercado de 10 por 20. Se nós fôssemos escolher uma viga em pinos, ela teria que ter a seção de 10 por 20. No caso do Angelim, 13,33 centímetros. A medida mais próxima de viga, claro, aí escolheríamos sempre uma acima e nunca abaixo, seria o 8 por 16, que pleinado é o nosso 7 por 15. Como vimos nos cálculos, o fator determinante para a escolha da madeira em estruturas é a sua resistência mecânica, que, quando devidamente calculada, podemos utilizar o Angelim Pedra e o Pinus Tratado. Você que assistiu esse vídeo e gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e sugestões para próximos vídeos. Obrigado!